noite, família Pibita. Boa noite a você que nos acompanha. Como é bom poder estarmos juntos mais uma vez, num só propósito de adorar o nome do nosso Deus. Que você possa verdadeiramente, nesse momento, abrir o seu coração, preparar o seu coração para adorar o Senhor e ouvir o que Ele tem a falar para você também nessa noite. Você pode orar comigo? Santo Deus eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor é para nós, ó Pai. Agradecemos porque temos a salvação em Cristo Jesus, ó Pai. Isso é suficiente para nós, a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia sobre nós, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. E pedimos, ó Deus, que nesse momento, ó Pai, o Senhor receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, ó Deus, porque nós reconhecemos que Tu és um Deus grande, Tu és um Deus soberano, santo, ó Pai, e é isso que nós queremos fazer nessa noite. Então, somente Te adorar, dizer quem Tu és, ó Pai, engrandecer o Teu nome, ó Pai. E que todos que estão aqui juntamente comigo, nesse propósito, ó Pai, possam sentir a Tua presença, onde quer que eles estejam também. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já Nós somos esses filhos que estamos juntos para adorar esse Deus. Agora somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar que Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Somente Teu é o reino, Senhor. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só Tu és santo, só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus, só Tu és santo.
Jesus. Esse nome que toda língua há de confessar que somente Jesus Cristo é o Senhor. Nada se compara a esse Deus, nada se compara a esse nome maravilhoso, poderoso, que é o nome de Jesus. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Maravilhoso é o nome de Jesus. Eu queria convidar você a cantar esse nome, assim como agora eu posso fechar meus olhos e contemplar essa igreja cheia, adorando e exaltando o nome desse Deus, que aí na sua casa também você possa trazer a tua memória aquele dia que nós estávamos todos juntos aqui nesse lugar, na casa do Senhor, adorando, exaltando o nome desse Deus que venceu a morte por amor a mim e a você. Por isso agora esse Deus, engrandeça o nome dele. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás.
é esse nome. E é esse Jesus que te convida a andar por sobre as águas. Creia nisso. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Ali te encontro no mistério. Cobre os meus temores, tua forte mão me guiarás. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. E tu és meu. Fazer essa oração. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me mais fundo que em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Esse é o convite que Deus faz para mim e para você. Que nós possamos andar sobre as águas, que nós possamos enxergar além das ondas. Além das ondas, nós possamos enxergar a mão de Deus em todo o tempo conosco. Mateus 14 vai narrar esse episódio. Eu e você já conhecemos, eu queria lembrar ele com você. Jesus estava ali, os discípulos já estavam no barco. E então, no meio do mar, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo o mar vendo-o caminhar sobre ele. Os discípulos então ficaram assustados e começaram a dizer: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste?
E então, quando subiram para o barco, ele acalmou o vento. Olha, a verdade é que ainda que não estejamos vivendo uma tempestade no sentido físico, como eles estavam vivendo, no fato, num barco com as águas e o vento soprando, eu e você, nós temos enfrentado grandes tempestades. São muitos os ventos que têm soprado, ventos contrários, que têm soprado sobre a minha e sobre a sua vida. Seja ele a doença, seja ele o desemprego, seja ele a pandemia, a solidão que tem te açoitado no meio disso tudo que nós temos vivendo. Existem ventos contrários que têm soprado. Mas o convite que Deus nos faz é para que nós possamos manter os olhos firmes nele e possamos olhar além das ondas e caminhar com ele sobre as águas. Mas a verdade é que, assim como Pedro, no versículo 30 vai dizer, muitas das vezes quando nós sentimos o vento batendo na nossa pele, a verdade é que a nossa humanidade, o nosso eu, um ser tão limitado, tão pequeno, a verdade é que nós sentimos medo, assim como Pedro sentiu medo naquele momento. A verdade é que às vezes o vento sopra forte e nós sentimos medo. Mas aí eu aprendo com Pedro, que quando eu sinto medo e a sensação que eu tenho é de que eu estou verdadeiramente afundando no meio disso tudo, eu aprendo com Deus que eu posso clamar o nome desse Jesus. Esse Jesus maravilhoso, poderoso, invencível, inigualável. Porque esse Deus, Ele estende as suas mãos e Ele nos salva. E é isso que eu queria te convidar a fazer nesse momento. A clamar esse nome que tem poder. Tem poder para quebrar qualquer cadeia, tem poder para silenciar o vento que for. Esse Deus que é soberano, é esse Jesus que pode, ainda que você se sinta afundando, esse Jesus, ele tem o prazer de estender a sua mão e te trazer à tona novamente, te fazer respirar novamente, te fazer caminhar sobre as águas, te levar para um lugar seguro. Por isso, creia nessa palavra. Esse é o tempo de clamarmos ao Senhor. Eu sei que muitas das vezes nós sentimos medo. É a nossa falha humana. Nós somos convidados a confiar nesse Deus e a clamar, porque nós, quando clamamos, esse Jesus, ele estende a sua mão e nos traz à tona. Você pode orar comigo? Orar para Deus sondar o seu coração nesse momento, para que você sinta a presença dele e que você entenda nesse momento, ó Deus, que ainda que esteja difícil, ainda que até o medo sobrevenha, é tempo de clamar a Deus, porque esse Jesus poderoso, ele vai estender as mãos para te trazer à tona novamente. Deus eterno, Pai bondoso, santo, santo, inigualável é o Senhor, ó Pai. Nós declaramos aqui, ó Pai, que Tu és grande, que Tu és santo, que nada se compare. E nós queremos nesse momento confiar naquilo que nós cantamos. Confiar que Tu és um Deus grande, santo, soberano, que, Senhor, tem poder para acalmar qualquer vento e que, ainda que não o faça, é essa soberania que sustenta a alma nesse tempo de dificuldade, ó Pai. Então, ó Deus, nós estamos aqui, ó Pai, assim como Pedro dizendo, Senhor, salva-nos, Senhor, seu Deus, tenha misericórdia dessas vidas, tenha piedade de nós, ó Pai, derrame a Tua graça, a Tua bondade. Nós reconhecemos, ó Deus, que os ventos têm soprado, o vento tem soprado na vida do meu irmão e muitas das vezes tem sido difícil, seja pela doença, seja pela perda de alguém, seja pelo luto que tem chegado, seja pelo desemprego, ó Deus, mas nós sabemos que se nós clamarmos, o Senhor estende a Tua mão vitoriosa, a Tua mão poderosa, a Tua mão bondosa, e é isso que nós fazemos, clamamos ao Senhor, pedindo, Senhor, tenha misericórdia de nós, salva-nos, ó Pai, e nos ajude, ó Pai, a caminhar contigo, a olhar, ó Deus, além das ondas, enxergar que além de tudo isso, existe um Deus que permanece governando todas as coisas, existe um Deus que permanece sendo bom, sendo soberano, e é esse Deus que tem sustentado a minha, a sua vida. Creia nessa palavra e peça ao Senhor, guia-me, Senhor, guia-me a cada dia, para que eu possa olhar as ondas e verdadeiramente viver o que o Senhor quer que eu viva, que é caminhar sobre as águas juntamente com esse Jesus. Guia-me, mas que tudo em Ti confio, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já
já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu pode dizer, pois eu sou teu. eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus, texto que vai servir como base para a nossa mensagem nessa noite, se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículos de 35 até 41. São 6 versículos que servirão para que nós aprendamos muitas coisas interessantes para a nossa vida nesta noite. Diz assim a palavra de Deus: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois tímidos? Por que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero compartilhar com você nessa noite, querido, sobre um tema que é muito pertinente: vencendo as tempestades da vida. Quero dizer, à guisa de introdução, que esse texto foi utilizado pelo pastor Hernandes Dias Lopes e escreveu um livro com esse tema, e basicamente o que eu vou utilizar como tópico na minha mensagem é baseado nesse livro, Vencendo as Tempestades da Vida. Para que você possa compreender e ter uma amplitude melhor aí na sua compreensão, eu preciso definir com você o que é tempestade. Embora seja algo que, para nós, muito comum, como que nós poderíamos definir tempestade? Uma agitação violenta. E eu estou falando aqui, tempestade no sentido literal. Agitação violenta da atmosfera que muitas vezes vem acompanhada de chuva, vento, granizo, trovões. Geralmente uma tempestade ela vem e causa pânico, causa medo, porque vem acompanhado de um grande temporal. Também pode ser definido como um grande estrondo. É claro que eu vou usar o termo tempestade para falar sobre problemas, dificuldades.
Jesus, ele falando sobre tempestade, no sentido figurado, ele disse assim: no mundo tereis tribulações, no mundo tereis problemas, no mundo tereis tempestades, mas eu venci o mundo. E aí a pergunta que paira sobre nossa mente é a seguinte: por que nós enfrentamos tempestades? E eu quero dar aqui 4 motivos pelos quais todos nós passamos por tempestades. Primeiro motivo é: passamos por tempestades por causa dos nossos erros em escolhas e decisões. Eu conheço e você conhece pessoas que estão vivendo tempestades, passaram por tempestades, e outras estão propensas a viver uma tempestade longa e duradoura por conta de decisões erradas, por conta de escolhas erradas, por conta de erros na hora de tomarem decisões. Como, por exemplo, conheço gente que teria tudo para, por exemplo, ter casado de maneira melhor, mas escolheu de maneira errada. Às vezes não ouviu um conselho do pai e da mãe, às vezes não ouviu o conselho pastoral, às vezes não ouviu uma orientação da igreja e casou de maneira equivocada. É uma decisão de uma tempestade que provavelmente vai durar muito tempo. Outro motivo para que a gente possa enfrentar tempestade é por causa dos erros dos outros. Nós mesmos já devemos ter enfrentado algumas tempestades que vieram na nossa vida que nós não tínhamos nada com isso. Ou seja, pessoas tomaram decisões erradas e acabaram tempestades ou essas tempestades nos alcançando. E aí quais seriam esses erros dos outros que nos alcançaram? Às vezes um problema financeiro. Família, por exemplo, que eventualmente alguém foi lá e de maneira errada contraiu uma dívida, comprou um produto que não tinha condição de pagar. Um outro erro pode ser um vício que alguém da família, alguém muito próximo de nós esteja vivendo, e aí esse vício também acaba por nos alcançar. Quantas vezes a gente vê famílias passando por problemas porque um filho ou uma filha errou ao engravidar ou engravidar-se precocemente? Embora o fruto da gravidez, o filho possa se tornar em bênção, mas o problema ali da gravidez se torna uma grande tempestade. Então, conheço, e talvez você conheça muitas pessoas que já enfrentaram tempestade por causa de erro dos outros. Terceiro, vou usar aqui a figura de uma tempestade muito conhecida na Bíblia, que foi o caso do profeta Jonas, que enfrentou uma grande tempestade, ou que por causa dele, pessoas enfrentaram uma grande tempestade. E aí eu quero usar uma figura de linguagem aqui muito interessante. Por falta de seleção de quem entra no nosso barco. A nossa vida, o barco da nossa vida, nós precisamos saber quem vai entrar lá. O comandante do barco que levou Jonas, ele só enfrentou a tempestade porque ele permitiu que Jonas entrasse. É claro que ele não sabia, é claro que Jonas mentiria como mentiu, mas isso serve para nós, para nos alertar, para dizer o seguinte: quem você está permitindo entrar no barco da sua vida? Quando você vai fazer ou constituir um negócio, com quem você está fazendo sociedade? Quando você está pensando em namorar, casar-se, com quem você está querendo fazer essa sociedade? As pessoas que entram no barco da nossa vida podem trazer bonança ou podem nos induzir a passar por tempestades. E finalmente, nós passamos por tempestades, porque a tempestade é algo comum a todas as pessoas. E aí, vale a pena ilustrar esse momento que nós estamos passando. Não conheço uma pessoa no mundo que direta ou indiretamente não tenha sido atingido, não esteja sendo atingido por uma tempestade chamada essa pandemia que tem como nome Covid-19. Pode ser que tenha países ou cidades que ainda não experimentaram, mas todos ficam de uma certa forma apavorados com a possibilidade da pandemia alcançar.
E aí não existe crente ou não crente, não existe rico ou pobre, não existe baixo ou alto, não existe limitação de pessoas ou número limitado de pessoas que não vão ser atingidos quando a tempestade ela alcança a todos e porque alcança a todos de maneira natural. Nesse texto aqui, nós temos algumas coisas a aprender com essa tempestade que os discípulos enfrentaram. E aí, eu quero dizer para você que a tempestade ela tem algumas características. Todas elas com I, e talvez isso ajude você a guardar quais são as características de uma tempestade. E se você estiver anotando, todas as tempestades têm essas 5 características aí, ou as características de uma tempestade são essas. Se não são todas, pelo menos algumas delas estarão presentes nas tempestades. As tempestades são inevitáveis. Significa que alcança a todos. Costumo dizer, às vezes, que conversando com uma ou outra pessoa, talvez tenha dito assim, eu nunca enfrentei uma tempestade. E eu digo, tenha paciência. Um dia você vai alcançar, experimentar o que é uma tempestade. Ela é democrática. Ela chega para todos, independente se é rico ou se é pobre. Se é culto, se é inculto. Se é grande, se é pequeno, se tem influência ou não tem influência. A tempestade, ela é inevitável. Um dia nós vamos passar por ela. Ou se já passamos, talvez passemos por outra. Outra característica da tempestade é que elas são imprevisíveis. Elas chegam de repente. Às vezes é um exame que você vai fazer, um exame de rotina, e você chega lá e o médico ou a pessoa que está te examinando faz um exame mais acurado e você sai de lá com um diagnóstico terrível. E você sai de casa para fazer um exame de sangue, você sai de casa para fazer uma tomografia, você sai de casa para fazer um raio-x e volta com um diagnóstico de câncer, de uma doença incurável. Elas chegam de repente, sem que a gente planeje. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando os discípulos saem de lá, do monte, quando Jesus estava, depois de proferir muitas parábolas, Jesus estava ali com os seus discípulos e fala assim, passemos para o outro lado. E eles quando olharam, provavelmente quando viram o Mar da Galileia, que era um lago. É comum ter tempestades naquele lago. E acontece de repente. Provavelmente no meio da travessia, quando eles viram, o barco já estava sendo açoitado. Quando eles viram, a água já estava dentro do barco. Quando eles viram, o barco estava quase indo a pique. As tempestades, elas têm essas características, essas 2 características, elas são inevitáveis e elas são imprevisíveis. Terceira característica da tempestade, elas são inadministráveis. O que é uma tempestade inadministrável? Você não tem controle. Quem, por exemplo, pode controlar-se ou controlar essa tempestade que o mundo está vivendo, chamada Covid-19? Não existe controle. E existem tempestades na nossa vida, no nosso mundo, que também são incontroláveis. Às vezes a situação financeira perdeu-se o controle. Às vezes, se é uma enfermidade, perdeu-se o controle. Às vezes, se a situação é de um casamento que está se deteriorando, perdeu-se o controle. Elas são incontroláveis. Terceira característica de uma tempestade. A quarta característica de uma tempestade é que ela é impiedosa. Quando ela nos alcança, geralmente, ela nos alcança com o intuito de nos destruir. Se não destrói tudo, destrói quase tudo. Se você não perde tudo, você perde quase todas as coisas que você tem. Elas são impiedosas. E às vezes nós chegamos a perguntar, será que não chega? Será que não é o bastante? Mas a tempestade está ali com o intuito de nos destruir. Mas se tem essas 4 características, a tempestade inevitável,
imprevisível, inadministrável e impiedosa, ela tem uma característica extraordinária. Elas são instrutivas, elas são pedagógicas, elas estão ali para nos ensinar. Não é, como dizem, um céu de brigadeiro que faz um bom piloto. Um céu limpo, um céu bom para se voar, é um céu fácil de pilotar uma aeronave. O céu que faz um bom piloto são céus que trazem consigo tempestades. O salmista, no Salmo 119, versículo 71, ele vai dizer assim: foi bom ter sido afligido, para que eu aprendesse as maravilhas da tua lei. Querido, se você está passando por uma tempestade, saiba que a tempestade na sua vida tem um propósito. Ainda que ela tenha chegado de maneira inevitável, imprevisível, e ela seja para você inadministrável, ela seja impiedosa, ela está cumprindo na sua vida o propósito de ensinar você, de instruir você. Aproveite a tempestade e aprenda o que Deus tem para ensinar. E ao sair dela, eu posso garantir para você que você terá ou será um crente melhor. Esse texto, ele é regido por 3 perguntas, e é sobre essas 3 perguntas que eu quero terminar a nossa reflexão nessa noite. A primeira pergunta nesse texto, quando Jesus entra no barco com os seus discípulos e dá uma ordem para eles: passemos para o outro barco, para o outro lado do lago, e eles vão, e outros barcos vão seguindo Jesus. E no meio da travessia, eles são acometidos por essa tempestade essa que faz com que o barco quase afunde. E eles vão lá e acordam Jesus, e aí está a primeira pergunta desse texto. A primeira pergunta é: mestre, não se te dá que pereçamos? O Senhor não se dá conta de que nós vamos morrer? O Senhor não se dá conta de que o barco vai afundar, e se afundar, vai prejudicar todos? Jesus estava dormindo lá na polpa do barco. E eles fazem essa pergunta para Jesus. A segunda pergunta que rege esse texto é a resposta que Jesus faz a eles. Jesus se levanta, Jesus acalma a tempestade, Jesus dá uma ordem aos ventos e aos mares, dizendo: cala-te, aquieta-te. E depois Jesus se volta para os discípulos e diz assim: por que sois tão tímidos? Por que sois tão medrosos? Vocês não têm fé? Essa é a segunda pergunta do texto. E a terceira pergunta do texto é aquela pergunta que os discípulos fazem entre si. Depois de acordar Jesus e perguntar a Jesus se Jesus não se importava com eles, depois de ouvir de Jesus a indagação: por que sois tímidos? Eles olham entre si, depois que Jesus apazigua a tempestade e Jesus acalma o mar e o vento, eles perguntam entre si: quem é este? Quem é este que manda aos ventos e aos mares, e estes lhe obedecem? Essas 3 perguntas regerão a nossa reflexão. E eu desejo que a gente possa aprender sobre as tempestades da vida. Tempestades essas que eu e você enfrentamos, mas que nós podemos vencer. A primeira pergunta que eu quero refletir um pouco nessa noite é a pergunta que os discípulos fazem a Jesus. E a pergunta é: mestre, não te importa que pereçamos? E talvez de forma diferente, eu e você já tenhamos feito essa pergunta a Jesus. E por que nós temos feito essa pergunta a Jesus? Porque os discípulos estavam numa situação que eu e você muitas vezes nos encontramos. Eles estavam com Jesus e nós estamos com Jesus. Jesus está conosco, o Espírito Santo está conosco. Há uma promessa de Jesus. Nós temos sido fiéis.
A tempestade vem e chega, e a tempestade com essas características que nós falamos ainda agora, elas chegam de maneira que a gente não tem como se prevenir, elas chegam querendo destruir tudo, e a gente às vezes, dessa forma ou de outra, a gente já deve ter perguntado a Deus, Deus, tu não te importas comigo? Mesmo eu sendo o que sou ou como sou, eu vou passar por essa tempestade e por esse tipo de tempestade? E existem razões para que eu e você possamos, juntamente com os discípulos, entender por que eles fizeram essa pergunta. Primeiro, porque eles estavam enfrentando tempestade numa situação de obediência. O texto que nós lemos diz que Jesus chega para eles e fala o seguinte: passemos para o outro lado. Jesus dá uma ordem. E quando Jesus dá essa ordem, imediatamente eles obedecem. O que eu fico questionando e o que você também às vezes pode estar questionando é o seguinte: por que passar por tempestade exatamente no momento que a gente obedece? Passar por problema, por dificuldade ou por tempestade quando a gente está desobedecendo é algo que a gente diria natural, está colhendo o que plantou. Aliás, tem um ditado que diz que quem planta vento, colhe tempestade. É ditado, não é versículo. Mas às vezes se aplica muito na nossa vida. E aí a gente vai ver também, por exemplo, na Bíblia, um caso assim. Jonas. Deus diz assim, vai e prega a cidade de Nínive. E Jonas desobedeceu e foi e desceu para Tarsis. Então a gente olha essa história, desde cedo a gente aprende vendo essa história por conta do grande milagre que aconteceu do peixe ter engolido Jonas, e a gente fala assim, Jonas, ele desobedeceu e ele colheu. Mas os discípulos aqui, eles estavam obedecendo. E se estavam obedecendo, não tinham por que passar por aquele problema. Querido, eu e você não estamos imunes às tempestades, mesmo quando nós estamos obedecendo. Quantas pessoas deixaram suas famílias, deixaram seus trabalhos e foram para um campo missionário, em obediência, história que a gente conhece. Chega lá, vão enfrentar dificuldades, vão enfrentar problemas, vão enfrentar tempestades. A tempestade, ela não está prometida só aos desobedientes. Mas essa foi a razão pela qual os discípulos questionam Jesus. E eles questionam porque eles dizem o seguinte, Senhor, nós vamos morrer, mas nós estamos aqui porque nós estamos obedecendo. Não se te dá que pereçamos? Em segundo lugar, eles questionam Jesus por causa da demora de Jesus. Eu imagino que naquela travessia vai para lá e vai para cá, e o vento joga o barco para cima, joga para baixo, e eles querem para o lado, e o vento ele conduz para o outro. E esse vento, e eu já disse em outras meditações e reflexões, o vento não acordou Jesus, o mar não acordou Jesus, o barulho não acordou Jesus, talvez a água batendo no rosto de Jesus não acordou Jesus. E eles acham, por exemplo, que Jesus, creio, estava demorando. Não te importas. A demora de Deus na nossa vida, muitas vezes, é razão para nos desesperarmos. Embora não tenhamos razão para desesperar, aos nossos olhos, nós achamos que Deus demora. Aliás, o salmista, ele achava que Deus demorava em algumas circunstâncias. Aí você fala assim, mas tem isso na Bíblia? Tem. O salmista, por exemplo, ele diz assim, Senhor, apressa-te em me socorrer. O salmista também achava que Deus, por vezes, demorava. Nós vamos ver, por exemplo, um episódio na Bíblia em que a demora causou tristeza no coração de uma família. Marta, Maria, mandam um recado para Jesus. Está enfermo aquele que tu amas. Quem ama tem pressa. E olha que o recado que Marta manda para Maria não é uma carta grande. Não é um discurso longo, apenas uma frase. Aquele que tu amas está doente. E quem recebe um recado como esse, automaticamente iria se apressar em vir. É interessante que Jesus, ao receber esse recado, ele vai dizer para o rapaz que traz o recado, diz lá para Marta
e para Maria que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória. Mas Jesus já sabia que Lázaro estava morto. É difícil entender como que Jesus, mesmo sabendo que o seu amigo Lázaro estava morto, ele diz, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória. E você fala assim, mas como é que Jesus sabia que Lázaro estava morto? Jesus sabia que Lázaro estava morto porque quando Jesus recebe o recado, a Bíblia diz que Jesus ainda ficou 2 dias naquele lugar. O rapaz, quando traz o recado, ele viaja um dia. Jesus, para chegar daquele lugar onde estava, além do Jordão, Transjordânia, para o Jordão, ele demora mais um dia. E quando ele chega lá, Lázaro está morto de 4 dias. A demora de Deus na sua vida e a demora de Deus na minha vida, a demora que aparentemente nós achamos, porque Deus trabalha no Kairos, nós trabalhamos no Cronos, é para a glória de Deus. Era muito fácil para Jesus ressuscitar alguém recém-morto. Jesus tinha feito isso 2 vezes. Aliás, era costume dos judeus sepultarem imediatamente. Quando Jesus morreu, 12:00, 15:00, ele já estava sepultado. Jesus, ele já tinha ressuscitado 2 pessoas. A filha do Jairo, que tinha acabado de morrer, e Jesus vai lá e ressuscita. E Jesus encontra com uma mãe viúva que vai sepultar o seu filho, e Jesus vai lá e ressuscita. A filha de Jairo, Jesus tinha dito o seguinte, ela apenas está dormindo. Então ir lá despertar alguém que estava dormindo ou num sono profundo era fácil. Mas quando ele chega na casa do Lázaro, na casa da Marta, e pergunta a Marta e Maria, onde o puseste? Jesus estava perguntando, cadê o morto? E elas dizem assim, vem e vê. E Jesus se aproxima e manda tirar a pedra. A resposta que elas deram foi o seguinte, Senhor, já cheira mal. Na crença dos judeus, só um rabino muito bom poderia fazer alguém ressuscitar depois de morto de 3 dias. Depois disso, só um milagre. E Jesus vai dizer para Marta e Maria e Lázaro, e já tinha dito para os seus discípulos, ele não está morto, apenas dorme. O poder soberano de Jesus e a demora de Jesus era para mostrar o seu poder extraordinário. Quando tempestades grandes vêm na nossa vida e parece que ele está demorando, Deus tem coisas extraordinárias na nossa vida para realizar. Em terceiro lugar, eles perguntam a Jesus, por que não te importa que pereçamos? E a razão por que eles estavam perguntando a Jesus é por causa do silêncio de Deus, silêncio de Jesus. Muitas vezes, nós, mais do que sentirmos rejeitados porque alguém não nos atende, é com o silêncio com o qual essa pessoa tem para conosco. Silêncio significa indiferença. Eu imagino que durante esses 4 dias em que Marta e Maria estavam aguardando a volta de Jesus, o silêncio de Jesus tenha produzido nela muita tristeza. Talvez elas tenham questionado algumas coisas. Que amigo é esse? Quando a gente chamou para tomar um lanche aqui na nossa casa, isso está narrado lá em Lucas 10, de 38 a 42, ele veio rapidinho. Mas quando a gente chama para resolver um problema, ele demora. O silêncio. Mas creia, querido, é no silêncio que Deus trabalha. Quando Deus está em silêncio, ele está trabalhando. Não te importa que pereçamos? Essa foi a pergunta dos discípulos. A segunda pergunta é a pergunta de Jesus. E a pergunta de Jesus é a seguinte: por que sois tão tímidos? E por que os discípulos não poderiam ou não deveriam ter medo ou timidez, como é dito aqui nesse versículo?
Primeiro, eu quero dizer que é por causa da promessa. 4 P's. Primeiro, por causa da promessa. Os discípulos não tinham razão para ficar com medo, para ter timidez de enfrentar aquela grande tempestade, porque havia uma promessa. E a promessa era a seguinte: passemos. Jesus não disse para os discípulos: passem, vão que depois eu vou. Havia uma promessa de Jesus: nós vamos passar por essa tempestade juntos. E se havia uma promessa, com certeza ele iria cumprir. Não havia razão para os discípulos duvidarem. E não há razão para mim e para você duvidar, porque é uma promessa de Jesus em nossas vidas. Em segundo lugar, eles não poderiam, não deveriam duvidar, porque por causa da presença. Primeiro P, promessa. Segundo, por causa da presença. Havia uma presença indiscutível. E a presença de Jesus também, ela é indiscutível na nossa vida. Há uma presença de Jesus através do seu Santo Espírito que habita em nós, que está em nós, e essa presença, ela está conosco, e Jesus diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias. E quando Jesus diz que é todos os dias, são nos dias bons e nos dias maus. São nos dias tristes e nos dias alegres. São nos dias em que o mar está calmo e são nos dias em que o mar está revolto. Havia uma promessa e havia uma presença. O terceiro P é o P da paz. Havia paz. Deixa eu perguntar a você, aonde estava Jesus em meio à tempestade? Deitado. O que fazia Jesus enquanto o vento e o mar quase afundavam o barco? Dormindo. Se Jesus estava em paz, por que que os discípulos estavam com medo e em guerra? Eu e você também podemos ter a paz de Jesus no nosso coração. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 14, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar, não tema e nem se atemorize. Paz, querido, não é ausência de guerra, não é ausência de problema, não é ausência de tempestade, não é ausência de dificuldade. Paz é, acima de tudo, presença de Deus. Promessa, presença, paz. E em quarto lugar, eles não deveriam duvidar, eles não deveriam temer por causa do poder de Jesus. Não é à toa que esse texto antecede de maneira extraordinária a manifestação do poder soberano de Jesus sobre tudo e sobre todos. Aqui a gente vai observar Jesus vencendo a tempestade. Poder sobre a natureza. Jesus é aquele que, ao manifestar poder sobre a natureza, nasce de uma virgem. Seu primeiro milagre é transformar água em vinho. Algumas vezes ele transformou poucos pães em muitos pães. Outras vezes ele fez de uma pouca pescaria uma grande pescaria. Jesus é aquele que nasce meia-noite e a noite se torna em meio-dia, morre em meio-dia e esse meio-dia se torna em meia-noite. Ele tinha poder sobrenatural sobre a natureza. Em seguida, ao aportar do outro lado, Jesus vai manifestar o seu extraordinário poder sobre os demônios. Vem ao seu encontro um homem possesso, que Jesus pergunta: qual o seu nome? Ele diz: Legião é o meu nome. E Legião correspondia a uma quantidade de 6.000 demônios. E esse homem, ele vivia nu, ele vivia nos sepulcros e ele vivia preso em grilhões. E Jesus, ao curar, ao restaurar a sua vida, expulsando os demônios daquele homem, faz com que ele fique assentado, vestido em pleno juízo. Poder extraordinário de Jesus sobre os demônios. Jesus volta, porque aqueles gadarenos não queriam Jesus lá, e ele, ao andar na cidade, vem ao seu encontro um homem que faz um clamor a ele: vá curar
a minha filha. O nome desse homem é Jairo. Mas antes dele chegar na casa de Jairo, uma mulher que tinha um problema sério, hemorragia séria, 12 anos, e ela toca em Jesus. A Bíblia diz que 12 anos ela tinha gasto todos os seus haveres, todo o seu dinheiro, todos os seus recursos, e ela estava a ponto de morrer, e ela toca nas vestes de Jesus, e Jesus disse, de mim saiu virtude, de mim saiu poder, e ela foi curada. Poder sobrenatural de Jesus sobre as doenças. E aí alguém chega da casa de Jairo dizendo assim, Jairo, não importune mais o mestre, a sua filha está morta. Jesus diz para Jairo, Jairo, eu vou na sua casa. Querido, quando Jesus vai na nossa casa, alguma coisa extraordinária tem que acontecer. Se Jesus está na sua casa, você não pode viver o medíocre, você não pode viver o banal, você tem que viver coisas extraordinárias. Jesus vai na casa de Jairo. E chega lá, ele ressuscita a menina que tinha acabado de morrer. O poder de Jesus sobre a natureza, o poder de Jesus sobre os demônios, o poder de Jesus sobre as enfermidades e doenças e o poder de Jesus sobre a morte. Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Glória a Jesus. Os discípulos não podiam duvidar de Jesus. E Jesus então pergunta a eles, por que sois tão tímidos e tão medrosos? Para finalizar, a terceira e última pergunta que rege esse texto é a pergunta que os discípulos então fazem entre si. Depois de ver o milagre acontecido, eles perguntam um ao outro, quem é esse? Quem é esse? Quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que a tudo manda? E a tudo que é mandado se submete. Eu posso aprender com você e posso ver na Bíblia quem é esse Jesus. E quem é esse Jesus tem um significado muito importante para mim e para você hoje. Primeiro, a Bíblia diz que ele é o advogado. A Bíblia diz, filhinhos, não pequeis. Mas se algum de vós pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Quem é esse? Este é o autor e consumador da nossa fé. Portanto, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Quem é esse? Esse é o maravilhoso conselheiro, que a Bíblia diz lá em Isaías 9,6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quem é esse? Esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem é esse? Esse é o Criador do universo, que a Bíblia diz lá em João capítulo 1, que por ele foram criadas todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é esse? Esse é o Deus que Tomé diz, Senhor meu e Deus meu. Quem é este? Este é o Emanuel, que a Bíblia diz, quando Gabriel chama Maria, diz assim, ele chamará Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Quem é esse? Esse é aquele que a Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo da forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achado na forma de servo, tornou-se igual a homens, e como homem preferiu a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem é este? Este é o caminho, é a verdade e é a vida. Quem é esse? Este é a videira verdadeira, em que o Pai é o lavrador. Quem é esse? É aquele que não nos deixou órfão, mas mandou o Espírito Santo para estar em nosso lugar. Quem é esse? Esse é aquele que disse, eu venci o mundo, e se ele venceu, Paulo disse lá, nós somos mais do que vencedores. Quem é este?
Este é aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Quem é este? Este é aquele que lava os pés dos discípulos, e ao lavar diz assim, eu lavei para que vocês possam lavar também. Quem é este? Este é aquele que diz assim, eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que morra, aquele que crê em mim viverá. Quem é este? Este é aquele que diz, eu dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão. E quem é este? Este é aquele que é levado, está de frente para uma mulher, pega em flagrante adultério, e eles dizem assim, essa foi pega em flagrante adultério, e Jesus diz, cadê os teus acusadores? E ela diz assim, Senhor, ninguém me condenou. Jesus falou assim, nem eu te condeno, porém vá e não peques mais. Quem é este? Este é aquele que disse, eu estou convosco. Quem é esse? É aquele que diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quem é este? Este é aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Quem é este? Este é aquele que está conosco até a consumação dos séculos. Queridos, este é o meu Jesus. Este é o teu Jesus. Esse é o Jesus que venceu. Esse é o Jesus que vence. Esse é o Jesus que vencerá. Esse é o Jesus de Hebreus 10 que diz assim, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse é o Jesus que, quando vai socorrer os discípulos na segunda tempestade, ele vem por cima das águas. Esse é o Jesus que acalma a tempestade que está por dentro e tempestade que está por fora. Nesse texto, Jesus vai acalmar a primeira tempestade de fora. Quando ele diz, mar-te aquieta, e depois ele vai falar aos discípulos. Na segunda, ele primeiro acalma a tempestade de dentro, quando ele diz, tem de bom ânimo. E ele está dizendo isso para você. Eu não sei qual é a sua tempestade. Eu não sei se a tempestade sua está no seu casamento. Eu não sei se a tempestade sua está numa questão financeira. Eu não sei se a tempestade sua está numa enfermidade. Eu não sei se a tempestade sua está no desemprego. Eu não sei qual é a sua tempestade. Mas Jesus, ele sempre está por cima das tempestades. Quem é este? Este é o sumo sacerdote que morreu em meu lugar, que morreu em seu lugar. Este é o sumo sacerdote que enfrentou as mesmas tentações, mas esse é aquele que, depois de fazer todas as coisas, Hebreus 12, 1, versículo 1 e 2, a Bíblia diz assim, depois de ter feito todas as coisas, havendo Deus antigamente falado de várias maneiras a nós pelos pais, a nós nesses últimos dias falou pelos filhos, pelo Filho, o qual herdeiro de tudo constituiu o mundo, e depois de ter feito tudo, ele está sentado à direita de Deus. É este Jesus, que as pessoas perguntam, quem é esse? É que está à direita de Deus e também intercede por nós. Entregue a sua vida, entregue os seus problemas, confie a sua tempestade a esse Jesus que tudo pode, e ele vai tirar você da tempestade. Vamos cantar? Cante conosco. Cante essa música. E é nessa música diz aí, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e todas as coisas acontecem por causa da sua voz? Quem é esse? Se eu venci, disse Jesus, vocês são mais do que vencedores. E nós podemos vencer, porque Cristo já venceu por nós. Adore ao Senhor.
posso crer que o amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Saiba que você não está sozinho. Eu sei que não estou só. E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento, o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, Esse nome toda língua confessará. Jesus, Céus e terra se prostram pra te adorar. Jesus, O presente que Deus enviou pra nós. Jesus, Até o vento se cala pra ouvir tua voz. posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Queridos, depois dessa palavra, depois de ouvirmos sobre Jesus, o Filho de Deus, aquele que é sobre tudo e sobre todos, aquele que domina o universo, aquele que se fez como um de nós, mas ao subir disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. A minha oração é que você possa confiar as suas tempestades ao Senhor. E creia, não existe tempestade que dure para sempre. E não existe tempestade que o Senhor não possa acalmar. Eu quero orar com você e eu quero orar por você. Deus, Senhor do universo, Deus Todo-Poderoso, obrigado porque Jesus se fez como um de nós, sentiu os nossos medos, as nossas dores, as nossas limitações, em tudo foi tentado, mas ele prevaleceu e ele venceu o mundo, como ele mesmo disse. Muito obrigado porque Jesus está conosco, teu Santo Espírito habita em nós e nós também podemos vencer as tempestades da vida. Abençoe esse meu irmão. Eu não sei qual é a tempestade que ele está enfrentando, que ela está enfrentando, mas ajude-os a vencê-la, para a glória do teu nome. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero agradecer a você por ter participado conosco desse culto de adoração ao Senhor.
Esse culto ele fica gravado, e se essa palavra, se esse culto falou no seu coração, compartilhe o link com alguém. Não sei se de repente você conhece alguém que esteja passando por alguma tempestade. E quem sabe essa palavra possa chegar a essa pessoa no momento oportuno e a ação poderosa do Espírito de Deus chegar ao coração, à mente dessa pessoa e ela ser alcançada pela graça salvadora, a graça restauradora de Deus. Então, quero agradecer a sua participação e a sua presença neste culto. Quero convidar para as atividades dessa semana, quarta-feira, culto de estudo da Palavra de Deus. Nós temos aqui a série Heróis na Fé, pessoas como nós que estão na Bíblia, mas que venceram, né, pela fé. Então, nós temos aprendido muito com esses heróis na fé do passado. E culto de quarta-feira, 19h30. No próximo domingo, nós temos atividade, 9 horas da manhã, estudo da palavra, 17 horas, o Ministério Infantil, culto com as crianças, e às 19h30, a atividade como essa de hoje, que é o culto de adoração ao Senhor. Antes de você desligar, adore ao Senhor. Tem um lindo coral que vai cantar agora, adorando ao Senhor, e logo em seguida, então, nós estaremos encerrando as atividades deste domingo. Que Deus dê a você uma semana abençoada, próspera e feliz, cheia de realização, que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Deus abençoe a sua família. Amém. Esse